Muy buenas noches a todos los que están conectados a través del satélite Muito boa noite a todos que estão conectados através do satélite Amazonas, em toda a América Latina, o Caribe e a América do Norte, e também os que não estão conectados através do satélite Eutelsat 8, lá no Oriente, na África, em Israel e os demais países, e também pela internet. Hoje, sexta-feira, 23 de fevereiro deste ano 2024. Também envio uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Lima, no Peru, e todos que estão com ele lá. E uma saudação também à doutora Nelly Fontes, que Deus abençoe grandemente e continue a restaurando totalmente. Para esta ocasião, temos o tema Os Sinais dos Tempos, que foi pregado domingo 18 de outubro de 2015, aqui em Cayey, Porto Rico. E ele usou a escritura lida em São Lucas, capítulo 21, versículo 25 ao 36. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E aí ele desenha uma pirâmide e as eras e uma seta para a pirâmide, onde fala cabeça, aí ele coloca uma seta para a pirâmide. E nessa outra Bíblia, ali no meio do versículo 26 e o 27, aí no meio ele escreve Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 6 e Apocalipse 10, do 1 ao 11. E 1, versículo 7. Que Deus abençoe a sua palavra em vossos corações. O nosso irmão William vai ler aí no tema. Podem se assentar, por favor. Nos dizem no mensagem: bendito el que viene en nome do Senhor. Na mensagem, bendito o que vem no nome do Senhor, nos diz essa mensagem que foi pregada 2 de janeiro de 2004, aqui em Cayey, Porto Rico. Aqui em Cayey, Porto Rico. Nos diz nosso irmão William. O nosso irmão William nos diz: mas antes disto, tudo era um mistério. Ou seja, está falando da primeira vinda do Senhor. Vinha falando da primeira vinda do Senhor. Mas antes disto, tudo era um mistério. E quando esse mistério foi aberto, vejam, os incrédulos não creram. Os crentes creram. Sempre haverão esses dois grupos principais: crentes e não crentes. Os crentes agarram a essa verdade divina e veem a promessa feito realidade, feito carne, e crê de todo o coração.
Agora, vem a promessa feito realidade, vem o cumprimento dessa palavra, dessa promessa. E na mensagem Tempo de Separação para receber a promessa, que foi pregado 8 de dezembro de 1974, foram duas mensagens que ele pregou sobre esse tema. E aqui tem uma parte que diz... Bem, eu creio que até aqui chegamos e vimos o tipo e o antitipo. Vimos o Elias do passado e vimos o Elias desse tempo. Também vimos os escolhidos do passado e vimos também os escolhidos desse tempo. E isso é para você guardar em seu coração. O importante não é se são milhares ou milhões, ou são 5 ou 1. O importante é que você saiba que você é um deles. E como você vai saber? Como você saberá? Porque você crê o que o profeta tem dito. E recordem que aí ele estava referindo ao reverendo William Marion Branham, o precursor da segunda vinda do Senhor. E como Deus falou por meio dele, falou tudo o que seria, e a forma que seria a vinda do Senhor, assim é que se estaria cumprindo. Porque isso que o profeta disse, foi Deus que disse através do profeta. E se você creu que Deus disse pelo profeta e não tropeça em nada. Agora, quem são os que tropeçam? Os que não veem essa palavra se cumprindo, sendo materializada. Os demais não tropeçam, ou seja, os escolhidos. Agora continua dizendo, quem são os que tropeçam? Quem é o que não tropeça? O escolhido. O escolhido é o que não tropeça. Mas o restante serão enganados pelos falsos ungidos. O restante serão enganados pelos falsos ungidos. O restante. Por isso tropeçarão na palavra quando a escutem. Porque quando a palavra está velada, porque sempre, onde quer que a palavra esteja, está velada, está revelada. Isso está em Citas, na página 124 do livro de Citas. Parágrafo 1105. Porque onde quer que a palavra esteja, está velada. Moisés tinha a palavra. Agora, recordem, depois que a palavra foi manifestada, Moisés era Moisés novamente. Moisés era Moisés novamente, viram? Que essa palavra estava em ele, para ser proclamada. Enquanto essa palavra estava nele para ser proclamada, ele era Deus, ele não era Moisés mais. Ele tinha a palavra do Senhor para aquela era. Ninguém poderia lhe tocar até que isso se acabou. Ele tinha a palavra e ele era a palavra para eles. E aí ele desenha uma estrela de Davi. Em cima escreve, Moisés era a palavra para o povo. Esta era e para esta dispensação. Ninguém poderia tocá-lo até terminar a obra. Continua dizendo, por isso tropeçarão na palavra quando a escutem, e então terão que submeter ao ensinamento de um falso ungido, que os ensine, ao contrário do que Deus falou pelo profeta. Ou seja, de como Deus falou pelo reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, de como seria o cumprimento da sua vinda. Agora, na página 117 do livro Os Selos, nos diz assim, o nosso irmão Branham diz ali,
que quando essa palavra estivesse sendo cumprida, o reverendo William Branham disse que quando essa palavra estivesse sendo cumprida, quando essa palavra estivesse se cumprindo, ele disse que não escrevesse, ou seja, ele disse a João, não escreva. Ou seja, naquele tempo não podia revelar isso, porque, veja, agora pense bem, João escreveu isso que temos, mas quando foi escrever os outros 7 trovões, lhe disseram, não escreva. Agora, João tinha a comissão de escrever tudo o que visse. Agora, quando esses 7 trovões do Apocalipse 10 trovejaram, então foi dito a ele, não escreva nada disso. Esses são mistérios que ainda não conhecemos, mas na minha opinião é que serão revelados em breve. E isso dará fé e graça à noiva para ser raptada. O que é que dará graça e fé à noiva para ser raptada? Esses 7 trovões soando, tocando, falando. Em cima ele escreve os trovões, a fé para o rapto. E aí vocês já sabem os outros escritos que tem. Estudamos tudo o que sabemos, todas as dispensações, e vimos todas essas coisas, e vimos os mistérios de Deus, e vimos a grande reunião da noiva nos últimos dias. Entretanto, tem algo ali no qual não podemos chegar, tem algo ali. Eu imagino que quando esses mistérios começarem a se manifestar, Deus disse, detenhamos isso. Eu revelarei isso naquele dia. João, não escreva isso, porque tropeçarão com isso. Vê? Deixa passar. Mas eu revelarei naquele dia, ele escreve o 8º dia, quando terem a necessidade de saber. E isso foi o que ele falou no 7º selo, na 475, onde ali ele disse que não deveriam tropeçar com isso. Disse, eu não sei, mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver o que é, e ele escreve na capa. Ou seja, que ele chegou a olhar e ver o que era esse mistério do 7º selo. O que é, ele escreve Moisés, ou seja, um mensageiro dispensacional aí. Eu vi abrir até onde eu vi. Isso é certo. E estou certo que vocês observaram as coisas que aconteceram nessa semana. Estou certo que notaram o menino do irmão Collins, que estava para morrer naquela noite, e depois a menininha com leucemia. O reino de Deus está a caminho. Ele escreve dispensação do reino. E a coisa está mudando mais do negativo ao positivo. As 7 eras, das 7 eras com seus anjos, ao positivo, a estrela da manhã. Assim como tem sido agora. Isso não deveria ser tropeço para ninguém. É da justificação à santificação, e aí continua ao batismo do Espírito Santo, e depois, ao ouvir isso, ele escreve a segunda vinda do Senhor, o 7º selo. O que é a segunda vinda do Senhor? O 7º selo. Esse anjo diferente dos demais, o qual tinha o 7º selo. Simplesmente estamos chegando mais perto de Deus a cada passo. Agora vejam, todo o grupo que esteve durante o ministério do nosso irmão William Soto Santiago, todo o grupo já estava em uma etapa por aí, já terminando o ministério dele em 2015, 16, 17, 18... e 19, enquanto ele estava vivo, ou seja, enquanto ele estava, a presença dele nesse corpo terreno estava com o povo. Enquanto estava com o povo, ninguém dos crentes na mensagem do nosso irmão William, o grupo completinho, ninguém tropeçava com o irmão William. Agora, se falasse que seria de tropeço, se foi dito que seria de tropeço para pessoas, a abertura do 7º selo, ia chegar o momento que, de todo esse grupo que saiu, chegaria o momento que iam tropeçar. Quando estivesse se cumprindo o que o reverendo William Branham precursor, e todas essas notícias que esse poderoso arcanjo nos trouxe, as quais foram as boas novas, como foi lá no tempo de Jesus, na sua primeira vinda, que ele apareceu ali e falou a Maria. E aqui, a Maria espiritual, ele esteve nos falando
todas as coisas que estaria acontecendo com a vinda do Messias ou ungido e o que ele estaria fazendo. E o porquê Deus, nesse tempo final, estaria enviando no meio da igreja noiva o cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Isso, quando estivesse se cumprindo, quando isso estivesse cumprindo, teria um grupo que tropeçaria. Agora pode ver abertamente, claramente, quem são os que estão crendo e quem são os que estão tropeçando. Desse grupo que está tropeçando hoje, é desse que ele vinha falando desde o início. Para não irmos tão atrás, desde o irmão Branham, ele vinha nos falando que ia chegar o momento que iam tropeçar. E depois ele falou no sétimo selo que isso não deveria ser de tropeço para ninguém, porque assim tem sido a obra de Deus quando ele sempre cumpre a sua promessa, cumpre através de um instrumento. E continua dizendo, assim que para o rapto somos poucos, e tem muitas coisas que continuarão vindo da parte de Deus, onde somente ficarão crendo o que Deus disse pelo profeta, somente ficarão crendo os verdadeiros, os restantes tropeçarão. Agora, como vão tropeçar? Como vão tropeçar com a mensagem do irmão William, os crentes nele? Primeiro, ele já se foi. Segundo, o escolhido não vai tropeçar com sua mensagem porque essas foram as boas notícias, boas novas. Tem que ter algo no qual esse grupo que saiu, que tem incrédulos e crente, tem trigo e joio, que algo Deus teria que fazer no meio desse grupo que saiu para que houvesse essa separação e esse grupo tropeçasse. Enquanto isso, ninguém tropeçava. Agora, quando Deus começa a cumprir essa promessa no meio do povo, aí então é que já começa a ser visto essa separação entre o escolhido e o manufaturado, o incrédulo. Então somente ficarão com uma parte da mensagem, mas não com toda a mensagem. Ou seja, não ficarão com tudo o que o precursor falou, de o que seria a segunda vida do Senhor, e também do que esse poderoso arcanjo falou. Ou seja, eles vão ficar somente com uma parte, não com toda a revelação que eles nos trouxeram de como seria o cumprimento de sua vinda. E recordam que o reverendo William Branham, em seu tempo, ele refletiu, ele representou esse mensageiro. E o nosso irmão William Souto Santiago também. Por isso, em muitas ocasiões, falava como que isso estava cumprindo no seu tempo. Mas o irmão Branham se foi e o irmão William também. E não cumpriu essa fé do rapto nos escolhidos. Isso é o que está acontecendo hoje. Para a noiva, é a mensagem toda. O restante, as fátuas, não pode ficar com toda a palavra porque não a podem entender. Não podem, não veem que são intelectuais, são manufaturados. E então, para eles receber algo, tem que entender com a cabeça. Por revelação, não podem receber nada. Vem? Agora veja o que continua dizendo. Nessa mensagem que nós estamos lendo, Bendito que vem no nome do Senhor, de 2004, onde ali nos diz, os crentes agarram a essa verdade divina e veem a promessa feito realidade, feito carne, e crê de todo o coração. No livro de Citas, na página 140, 1254 diz,
Em cada era, Deus tem tido o seu Messias. Observa, rejeitar a mensagem de Noé foi rejeitar a Deus. Em cima ele escreve, um Messias, um ungido em cada era. E ele desenha a pedra angular e as eras. Rejeitar o ungido é morte em cada era. Outro escrito aí embaixo. Rejeitar a Noé foi perecer. Rejeitar a Moisés foi perecer. Eles foram os Messias ungidos para aquela era. A palavra que foi prometida para aquela era. Ele escreve, eles foram a palavra prometida para a sua era, encarnados, feito realidade. Moisés é igual ao Messias. Vejam, porque eles foram um Messias ou ungido para cada era onde Deus os enviou. E veja 10:65, ele também nos fala, o reverendo William Branham, na página 120 do livro de Citas, ele era a luz vindicada desse dia. Mas tem mais palavra para ser vindicada. Ele tem que vindicar mais palavra. E quando a última palavra for vindicada, então a morte é tragada com a vitória. E os mortos em Cristo se levantarão e começará o milênio. Ele escreve a ressurreição e escreve quando a última palavra for vindicada. E escreve também o Senhor com Elias e Moisés será vindicado na segunda vinda. Vejam, e aqui embaixo, no parágrafo começando 10:65, em cima desse parágrafo ele escreve Jesus, Elias, Moisés. Porque vejam, a última palavra sendo vindicada é o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos nesse tempo final. Por isso ele disse ali, os crentes se agarram a essa verdade divina e veem a promessa feito realidade. E por isso o irmão Branham fala aí que ele tem que vindicar mais palavras. E quando ele vindica a palavra, e mais palavras sempre é através de um profeta. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui, os incrédulos não creem e começam a combater o cumprimento dessa promessa. Porque eles dizem, eu não vejo dessa maneira. Eu creio que será dessa outra forma. Não pode ser nessa pessoa tão simples. Um jovem carpinteiro de Nazaré que não estudou. O que nos poderá ensinar? Agora, vejam no livro Os Selos, na página 152, nos dice deste livro de los sellos, desse livro Os Selos, vamos a ver aqui em este outro também para tenerlo. Vamos ver aqui nesse outro também para tê-lo aqui. Aberto em esta página também. Aberto nessa página. 152. A 152. E assim podemos ir vendo aí também. E assim poderemos ir vendo aí também. Miren, dice. Vejam, diz, nessa página 152 diz, não estão contentos, ou desde arriba, aí mesmo desse parágrafo, desde cima, aí mesmo desse parágrafo. Agora, foi uma coisa misteriosa quando o animal disse a João, vem e vê. E ele não viu o que em verdade era, mas simplesmente o símbolo. Ele tinha que escrever isso simbolicamente para a igreja, até que chegasse a última era, quando os selos seriam abertos. Agora, penso que todos entendem que os selos serão abertos. Não estão contentes por poder viver nesse dia? E não somente isso, amigos, senão que recordem
recordam o tema do domingo passado, sobre o qual se baseia tudo isso? A simplicidade. É algo simples, humilde, e acontece de tal modo que as pessoas passam despercebidas e não sabem o que aconteceu. Recordem, estamos esperando a vinda do Senhor a qualquer momento. Agora veja o que ele tinha dito também, a voz que comoverá o céu e a terra, que foi 4 de maio de 2005, em Talcahuano, no Chile. Em uma partezinha ali dessa mensagem, ele diz: Cristo ainda está no céu, no seu trono de intercessão. A segunda vinda de Cristo ainda não se cumpriu. A vinda do anjo do forte ainda não se cumpriu, porque Cristo ainda está no trono do Pai, fazendo intercessão com seu sangue. Assim que vocês vejam como isso ainda não tinha sido cumprido ainda, como no tempo do irmão Branham. Nesse tempo, esse ministério, Deus não o estava operando no meio da igreja. Para que chegasse a ser manifestado no meio da igreja o cumprimento dessa promessa. Ou seja, esse ministério começar. E assim cumprir essa promessa. Agora, recordem que tem que nascer, tem que crescer e tem que chegar um momento para começar esse ministério. E ser ensinado pelo tutor, o Espírito Santo, o qual esteve o tempo todo ao lado desse instrumento, até que chegou a uma idade, veja, que já podia dizer, bem, já está preparado, eu já posso ir. Veja, o cuidou tanto e tanto, que esteve com ele desde a sua infância. Bem, desde que nasceu, estando nesse corpo, falando nesse corpo, desde que nasceu, até que chegou a uma idade, na qual ele já podia ir, depois de dar essas boas novas. O que ele falou ali, disse: eu fui enviado da presença de Deus para dar essas notícias, essas boas novas, e quanto mais rápido eu as dê, mais rápido eu posso ir à casa do meu Pai Celestial. Aqui continua dizendo, estamos esperando a vinda do Senhor a qualquer momento. E nesse outro livro ele escreve simplicidade e desenha uma pedra angular e as eras. Eu fiz menção disto outro dia, que talvez o rapto seria da mesma forma. Acontecerá e estará no passado e ninguém saberá nada quanto a ele. Assim acontecerá. Observa bem os acontecimentos na Bíblia. Até mesmo uma coisa tão grande como a vinda de Jesus Cristo, ninguém sabia nada disso. Pensaram, pois aquele louco, a igreja dizia, ele é um fanático. Na verdade é que ele está louco. Sabemos que tem um demônio e está o enlouquecendo. Você vem aqui tratar de nos ensinar, tendo nascido ilegitimamente, você nasceu de fornicação e tenta ensinar o homem do nosso nível, os próprios sacerdotes do templo. Isso foi um grande insulto para eles. Agora veja, por aí também fala, isso aí precisa de ajuda psicológica, o que ele precisa de ajuda. Aí é que vem os estudiosos da educação desse mundo, que foi e sempre será um grande problema, a qual será tirada, tudo o que é educação terrena será tirado. Vamos ver aonde isso está. Tem um escrito que ele escreveu quanto à educação terrena. Vamos ver aqui assim, se vamos encontrar rapidinho. Na 13,
Página 156. Citas, página 156. Párrafo 1392. Parágrafo 1392. Miren lo que dice allí. Vejam o que diz ali. O 1391, ¿eh? 1391. O 1391. El conocimiento e a civilização. O conhecimento e a civilização e a cristandade verdadeira não têm nada em comum. Ou seja, não tem nada em comum. O conhecimento e a civilização com a cristandade. Ali ele escreve, o conhecimento é do diabo. E a cristandade verdadeira não tem nada em comum. A civilização e a cristandade verdadeira não tem nada em comum. A civilização é por conhecimento, todos sabemos isso. E o conhecimento é do Éden. Foi provado pelo que ele pregou no Éden. E o conhecimento causa morte. Isso é correto? Em cima ele escreve também, a caída no Éden, a civilização é pelo conhecimento da árvore da ciência. O que provocou a morte no jardim do Éden? O conhecimento, pois não pode ser de Deus assim que é do diabo. Esse dito esteve tremendo. O conhecimento, a ciência, a educação é o maior impedimento que Deus tenha tido. E ele escreve, a educação e a ciência é igual, o impedimento. Agora vejam, allí. Vejam, então ali já começam a falar psicologicamente tudo isso a Jesus e dizem, na verdade você está louco, você tem um demônio e ele está te enlouquecendo. Hoje em dia fala mais educadamente, com palavras mais finas. Você vem aqui tratar de nos ensinar, tendo nascido ilegitimamente. Você nasceu de fornicação e tenta ensinar homens do nosso nível, o próprio sacerdote do templo. Isso foi um grande insulto para eles. E quando João Batista veio, já tinha sido declarado através das eras, desde Isaías até Malaquias, 712 anos antes, ele tinha sido visto pelos profetas. Todos o estavam esperando a qualquer momento, mas veio de tal maneira, ou seja, está falando de João Batista, que tinha sido anunciado por Isaías, Malaquias e por todos os profetas. Todos estavam esperando que a qualquer momento, mas veio de tal forma que pregou, cumpriu seu ministério e se foi à glória. E nem mesmo os apóstolos o conheceram. E não podiam estar dizendo que João ia regressar novamente, porque como não ouviram, vamos esperar que João regresse. Não falaram assim de Jesus? Esse não será João que ressuscitou? Vejam, sempre estão pensando e acrescentando a palavra. Se João se foi, é porque já terminou o ministério através de João. Então, Deus ia cumprir o que João precursou, que é a vinda do Messias em outro véu de carne. Pois eles perguntaram a Jesus, agora sendo que o Filho do Homem vai para Jerusalém para ser oferecido e todas essas coisas, então por que as Escrituras dizem que primeiro Elias tem que vir? Jesus respondeu, ele já veio e não soubeste. E ele fez exatamente o que a Escritura diz que ele faria. E eles fizeram com ele também exatamente o que foi escrito. E eles não podiam entender. Agora vejam. João cumpriu exatamente o que a Escritura disse. Mas aí Jesus está dizendo que eles, todos aqueles que fizeram o que quiseram com João, estavam fazendo exatamente o que foi escrito que eles também iam fazer com ele. Assim foi com o precursor lá e com o precursado. E assim é nesse tempo também. Tudo corre paralelo. Todo o plano divino está se cumprindo perfeitamente. E tudo está caminhando conforme o programa divino. Está o mesmo quadro, mas com personagens diferentes. Então ele disse... Jesus disse,
foi João. Disseram, agora sim vemos. Então despertaram para a verdade. E já nos últimos meses do seu ministério, depois de todas as coisas que tinha feito e os sinais que tinha lhes mostrado, perguntou, quem de vocês pode me acusar de pecado e incredulidade? Se eu não fiz exatamente o que a Escritura disse que eu faria quando viesse à terra, então me mostre onde pequei. Eu mostrarei o que vocês devem ser, se vocês crerem ou não. Ele disse, vocês estão supostos a crer em mim quando eu viesse, mas eles não fizeram. Portanto, ele sabia que eles não podiam o acusar desde esse ponto de vista. Viram? Mas perguntou a eles, quem de vós pode me acusar da incredulidade? Eu não fiz exatamente, e até mesmo os apóstolos tropeçaram. Agora vejam, até os apóstolos. Ou seja, que não é de estranhar que ministros tenham tropeçado. Nós sabemos como as Escrituras diz, e por fim disseram, agora cremos. Cremos que nenhum homem tem que te ensinar porque conheces todas as coisas. Eu gostaria de ver o seu o rosto de Jesus nessa ocasião. Deveria ter olhado para eles e perguntado, agora, vós credes? Por fim entrou algo neles, mas possivelmente não devia ser até aquele tempo. Até esse tempo, e ele desenha a estrela de Davi. Deus trabalha perfeitamente, por isso eu o amo. Agora que o nosso irmão William continua dizendo, não pode ser nessa pessoa tão simples, um jovem carpinteiro de Nazaré que não estudou. O que podes nos ensinar? Nós tendo um sumo sacerdote que tem seus doutorados, agora vem um jovem carpinteiro, que a única coisa que sabe falar é de carpinteria, de prego, de madeira, de martelo e coisas assim. Agora vem a nos ensinar. E para cúmulo, dizer que nele está se cumprindo a vinda do Messias. Agora veja que Agora vejam que ali Jesus se identificou como o cumprimento dessa promessa. E o que é que o reverendo William Branham nos diz? Na página 59, do parágrafo 519, uma partezinha aqui, que ele disse, ele será um sinal a essa nação gentia. Ele está falando do quarto Elias, que o seu tempo já não é. E recordem, quando ele aparece em cena, o tempo está à mão. Oremos para que Deus o envie, o tempo está à mão. Tão pronto como o seu ministério se acabou, o Messias apresentou ele mesmo. Tão pronto como essa grande pessoa que virá no último dia terminar o seu ministério, o Messias se apresentará a ele mesmo. E aí ele escreve, quando termina seu ministério, o Messias aparecerá e se apresentará ele mesmo. E outras citas mais que ele escreveu. Agora, mais adiante, nessa mesma página 153 do livro Os Selos, continua nos dizendo, o irmão Branham, no último parágrafo da 153, diz, agora, está predito que nos últimos dias se levantará um profeta. Sabemos que temos tido toda a classe. E agora eu percebi, ao ver bem toda a congregação, que aqui tem vários estudantes bíblicos. E o meu desejo é que me entendam bem. E vocês sabem que essa fita corre pelo quase todo mundo. E de nenhuma maneira eu quero que pense que eu estou tratando de injetar alguma coisa falsa como isto, do manto de Elias ou coisas semelhantes. E tantas coisas que temos tido. Mas todas essas coisas antecipam o verdadeiro para fazer as pessoas tropeçarem. Ou seja, todas essas coisas que inventam somente é uma antecipação para que as pessoas tropecem com o verdadeiro. E aí ele desenha uma estrela de Davi.
Vocês sabiam que houveram falsos messias antes que Cristo aparecesse? Aquele grande mestre Gamaliel, em uma ocasião, disse, quando teve o problema de que se deviam açoitar os apóstolos ou não, ele disse, deixa-os em paz, porque se isso for de Deus, então sereis encontrados lutando contra Deus. E se não for de Deus, não aconteceu há pouco que um indivíduo levou 400 homens para o deserto e vocês sabem o que aconteceu com ele. Nós temos essas coisas também, mas o que é isso? Coisas que antecipam o verdadeiro. Agora, Satanás levanta essas pessoas. Observa as astúcias dessas pessoas que estamos estudando. Aqui estamos descobrindo a Satanás. E recordam que é o que os anjos ceifeiros estão fazendo, os quais estão fazendo essa obra de separação, de segregação, e, consequentemente, estão desnudando, descobrindo, destapando a Satanás. Estamos focando por meio das Escrituras para que vocês vejam. Assim deve fazer. Agora, Satanás não se propôs ser um comunista. Ele é o anticristo, algo tão semelhante. Anticristo vem. É algo que está mostrado aí. Nessa palavra de Cristo, porque é ungido, mas é um falso ungido. Então, ao ser ungido pelo diabo, essas pessoas, vejam, tenha algo porque está metido dentro e elas têm um conhecimento e diz que enganaria os escolhidos se fosse possível, ou seja, mas não é possível. Agora diz, ele é o anticristo, algo tão semelhante. Jesus disse que enganaria aos próprios escolhidos se fosse possível. Esses eleitos são os que estão escondidos nesses selos. Aí ele desenha uma pedra angular e as eras. E nesses eleitos, desenha uma seta para a pedra angular. E aí ele coloca outra seta para a parte de baixo, ou seja, os escolhidos das eras e também os da pedra angular. Escondidos nesses selos, cujos nomes têm estado no livro desde antes da fundação do mundo. E ele escreve o nome nos livros. Em esse outro livro ele escreveu assim, os nomes no livro. Satanás é muito sagaz. Quando ele vê que algo vem, então ele atira com o que possa para fazer com que se perca antes que chegue. Aqui nesse outro livro ele escreve, ele trata de lançar tudo a perder. Isso são as manhas do diabo. Quando Deus está cumprindo e realizando a sua obra, sempre tem instrumentos do diabo para lançar a perder esse programa e essa obra que ele está realizando no meio do povo que o está esperando, Deus cumprir essa palavra, essa promessa. Você sabia que haveria falsos cristos nos últimos dias? Aí ele escreve também, do lado direito ele escreve, quando vem algo. Isso deve seguir imediatamente depois dessa grande mensagem que esse irmão pregará, o qual virá ungido com o espírito de Elias. E haverá alguns que erroneamente pensarão que ele é o Messias. Ele está falando do quarto Elias. Mas ele claramente dirá que não é ele, porque ele tem que ser semelhante a João. Vê? Porque ele foi o precursor da segunda vinda do Senhor. Vamos ver aqui porque ele nos falou isso no livro das eras. En la página 373 de este. Na página 373 desse, vamos ver.
No outro, para que anotem também. Este seria vamos a ver aqui momentito. Ya es terminando. Aqui está a 369. El de ustedes a 369. A de vocês é a 369 e aqui nesse que eu vou ler é a 373. Onde ele disse: agora você não vai crer. Mas você não vai crê-lo, porque ele não é Jesus Cristo, ele não é o Filho de Deus, ele é um dos irmãos, um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. Ele não necessita nenhuma honra maior do que João recebeu, quando foi a voz que clamou. Vê? Aí ele se identifica como João também, porque ele é precursor. Eu não sou, mas ele vem após mim. Aí ele escreve, Moisés e Elias. Quem vem e a quem ele está precursando? A Moisés e Elias, as duas oliveiras, que ele disse, os quais estaria sendo manifestada em uma grande capa catedral. Então, quem era o irmão William? Se vocês pudessem identificá-lo, os que não fizeram, quem foi o precursor, quem foi o que trouxe as boas novas e quem é o cumprimento do que eles falaram, então aí o quadro completa e tudo enquadra. E o quebra-cabeça então começa a ser montado. Agora vejam como também aqui neste mensagem. Agora vejam como também aqui na mensagem dessa era, aqui das eras, aqui na 369 e aqui é a 365, 366. Diz, ainda que ele não será popular, sim, será vindicado por Deus. Está falando do quarto Elias. Assim como Jesus vindicou a João e o Espírito Santo vindicou a Jesus, nós podemos ter a confiança que esse homem, primeiramente, será vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com feitos de poder que serão indiscutíveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E o próprio Jesus, ao voltar, e ele escreve com Moisés e Elias, aí está falando da segunda vinda do Senhor. Deus operando por meio desse instrumento, esses ministérios de Jesus, Moisés e Elias, e em 2005 ele nos disse que a segunda vinda do Senhor ainda não tinha se cumprido. Portanto, esses ministérios, Deus não estava manifestando no meio da igreja porque ainda não estava em cumprimento o começo da meia hora de silêncio. E no meio da sua igreja haveria uma grande capa catedral. Nenhum desses elementos estavam, nem os ministérios, nem o lugar também. E estava... A dispensação da graça ainda estava aberta. Do qual ele tinha dito em uma mensagem, ainda estamos, isso foi o anjo com o selo do Deus vivo, que foi 25 de dezembro de 2004, ainda estamos na dispensação da graça, ele ainda não saiu do trono da intercessão, o título de propriedade ainda não foi tomado da direita de Deus, o anjo forte do Apocalipse 10, essa escritura ainda não se cumpriu, ainda não entrou a dispensação do reino. Agora não venha me dizer que estávamos na dispensação do reino naquele tempo, porque mesmo que ele falou tudo isso, vejam, ele estava falando como seria o tempo quando isso estivesse acontecendo. Mas como não tem percepção profética, o que faz mais bem é arrazoar. Então vejam, isso é o que acontece quando não são ordenados por Deus para ver, para entender, para compreender. Então tropeçam com o cumprimento. Agora continue dizendo,
E o próprio Jesus, ao voltar, lhe vindicará, assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha. Esse homem também, como João, e ele escreve Elias, testificará que Jesus vem, e ele escreve Moisés e Elias. E o próprio regresso de Cristo provará que esse homem, em verdade, na verdade, era o precursor da sua vinda. Essa é a evidência final que esse homem, na verdade, é o profeta de Malaquias 4, porque o próprio Jesus aparecerá, e ele escreve Moisés e Elias, no fim da era gentia. Então será demasiado tarde para aqueles que o rejeitaram. E aí ele desenha a pirâmide, e tudo que ele escreveu e desenhou aí. E em uma cadernetinha aqui ele escreveu um cartãozinho. Ele escreveu aqui um cartãozinho nesses dias. Eu creio que já tinha lido esse pedacinho aqui desse cartãozinho. Aí ele já estava voltando, já começando a escrever novamente. E no escrito ele escreve, está exatamente nessa página que lemos, do livro Os Selos, de um dos livros, Os Selos, Corrijo das Eras, ou sem editar. Ele escreveu, a vinda do Senhor será a vindicação final de que WMB, ou seja, William Marion Branham, era o precursor da sua vinda. Aí ele escreve Eras 365. Bem, tudo isso era o que Deus, por meio do precursor da segunda vinda do Senhor, estava falando, e em sua mensagem estava mostrando como seria sua vinda. E com sua vinda, ou seja, o cumprimento dessa profecia, dessa promessa, era a vindicação final. Com a presença desse instrumento, Deus já trabalhando, operando esses ministérios, seria a vindicação final de que o reverendo William Branham foi o precursor da segunda vinda do Senhor. Foi o precursor da minha vinda. Agora continua dizendo. Onde paramos por aqui? Estávamos na 154 do livro Os Selos. Diz assim, vamos ver onde paramos. Diz, haverá alguns que erroneamente pensarão que ele é o Messias, mas ele claramente dirá que não é, porque ele tem que ser semelhante a João. Nos dias de João, o Batista, quando saiu a pregar, lhe perguntaram, tu não és o Messias? Não és ele? Ele respondeu, não sou. Eu nem sequer sou digno de desamarrar a correia do seu calçado. Eu batizo em água, mas ele lhes batizará com o Espírito Santo. E João estava tão seguro que o Messias estava sobre a terra que ele disse, ele está em algum lugar entre vós agora mesmo. Mas ele não o conheceu até que viu o sinal descer sobre ele. Mas quando viu essa luz descer, e vir como uma pomba e pousar sobre ele, ele disse, ali está ele. Mas João foi o único que a viu. Você sabia isso? Também João foi o único que ouviu a voz, nenhum dos demais a ouviu. Agora, o que foi que ele viu? Na visão da grande carpa catedral, que viu a coluna de fogo falando a alguém, e viu que pousou sobre esse quartinho de madeira. O único que a viu foi ele. E o anjo que lhe estava mostrando tudo, supostamente. Mas falando do irmão Branham, veja, o único que a viu foi ele. O único que escutou, o que escutou ali dentro foi ele. Do que o anjo lhe disse, disto não dirás nada a ninguém, por isso ele disse, isso eu levarei comigo. E aí cumpre perfeitamente isso de que o único que escutou deste tempo, vejam, foi o irmão Branham. O único que viu foi o irmão Branham. Agora vejam que o que ele viu é o que vocês estão vendo. O que ele ouviu é o que vocês estão ouvindo. Porque vejam, isso
é o que a igreja noiva estaria recebendo. E o que tinha sido proibido, João tinha sido proibido escrever porque iam tropeçar. Mas para uns, vejam, para uns é de tropeço. Para uns isso é de tropeço, é um tropeçadeiro. Lá foi dito a João, João, guarda isso, porque tropeçarão com isso. Mas os escolhidos não tropeçarão com isso. E os escolhidos nesse tempo final não estão tropeçando com esse cumprimento, com essa palavra sendo cumprida, essa profecia sendo cumprida. Quando os verdadeiros servos de Deus aparecem em cena, então aparecem muitos impostores. Essas coisas são para transtornar a mente das pessoas, assim Satanás trabalha. Como vemos nesse tempo, vemos isso de uma forma tão marcada, não é verdade? Assim Satanás trabalha. E os que não podem discernir o bem do mal, tropeçarão, mas os escolhidos não cairão nessa trampa, porque a Bíblia diz que ele não poderá enganar os escolhidos. Agora, nesse tempo, antes da vinda de Cristo, a Bíblia diz que se levantarão falsos cristos e até reclamarão ser o próprio Cristo. E dirá às pessoas, se as pessoas disserem, aqui está no deserto, não creia, está aqui no lugar secreto, não creiam, porque assim como o sol brilha do leste ao oeste, assim também será a vinda do Filho do Homem. E ele escreve, como o sol, assim será a vinda do Filho do Homem. Sim, ele aparecerá e será uma coisa universal. Agora, desde já, quando descubram que algo aconteceu, agora vejam que no livro de Citas tem uma parte que fala que a vinda será algo universal. E ele escreve, claro, quando descubra que algo aconteceu. Então recordem que isso acontecerá imediatamente depois que a noiva tenha ido no rapto. E dirão, olha, mas espera aí, aconteceu algo? E esses juízos? O que aconteceu aí? Isso será algo universal, porque será dado a conhecer. Então aí já entra a um tempo onde eles conhecerão que terão que passar por esses juízos divinos, porque tropeçaram e não creram. Isso nós estamos falando das fátuas. E os incrédulos? Os incrédulos são os que não têm oportunidade. E as fátuas, sim, elas sim terão vida eterna. Aquelas que não tenham sido riscadas do livro da vida. Agora, esses impostores e imitadores existirão o tempo todo. E de nenhuma maneira queremos estar associados com essas coisas. Não, Senhor. Não creio que quando chegar a pessoa que está dito que virá, eu somente estou mostrando isso a vocês pelas Escrituras. Terá que ser um profeta, com certeza. Porquanto a revelação de Deus, a palavra do Senhor, vem a seus profetas. Exatamente. E Deus não pode mudar. Se ele tivesse um sistema melhor, ele teria usado desde o início, mas ele escolheu o melhor sistema desde o início. Ou seja, se ele tivesse um sistema melhor, veja, se ele tivesse usado desde o princípio um corpo teofânico glorificado para realizar sua obra de era em era e de dispensação em dispensação, então ele teria feito assim. Mas porquanto Deus sempre trabalha por meio de carne humana, de seres humanos, porque não fará nada o Senhor sem antes revelar seus segredos a seus servos, os profetas. Então essa é a forma que ele escolheu desde o princípio. Por exemplo, ele poderia ter escolhido o sol, a lua, o vento, que pregasse o evangelho, mas escolheu o homem. Ele nunca escolheu grupos, mas indivíduos. E nunca tem dois profetas maiores na terra no mesmo tempo. Ele escreve, nunca tem dois profetas maiores ao mesmo tempo. E o irmão William nos falou e disse que se isso chegasse a acontecer, que estivessem dois profetas ao mesmo tempo, um pertenceria à dispensação passada e o outro a essa nova dispensação que estaria começando. Mas não os dois ministrando sob uma mesma dispensação, ou seja, Deus trabalhando por meio deles ao mesmo tempo. Cada homem é diferente, tem o seu próprio caráter. Se Deus somente puder conseguir uma só pessoa que se pôr em suas mãos, isso é tudo que ele necessita. Então ele pode fazer o que ele quer. Ele somente necessita um.
nos dias de Noé, dias de Elias, nos dias de Moisés. Muitos se levantaram nos dias de Moisés e disseram: você não é o único homem santo em nosso meio. Ali estava Corá e Datã. E Deus disse a Moisés: Moisés, separa, e eu vou abrir a terra e vou acabar com essa gente. Que é o que Deus está fazendo hoje, separando a noiva. E abrirá a grande tribulação para meter todos eles na grande tribulação e levar a noiva para ser das bodas do Cordeiro. Depois as pessoas começaram a queixar e Deus disse: eu vou acabar com todos, completamente. E nessa ocasião Moisés assumiu o lugar de Cristo, se pondo na brecha e disse: Senhor, não faça. Desde já, sendo que Deus tinha ordenado Moisés que fizesse isso. Deus tinha ordenado Moisés que fizesse isso, porque isso foi Deus que colocou isso na mente de Moisés. Ele não podia ignorar a Moisés, porque ele estava ocupando o lugar, tomando o lugar de Cristo nesse momento. Foi Cristo em Moisés, absolutamente. E ele escreve: Deus não podia ignorar Moisés, a Moisés. Enviou. Aí lo verificamos ahorita com uma. Depois vamos verificar com uma lupinha que eu tenho aqui. Agora vejam. Continua dizendo. Hoje estamos agradecidos que Deus está se revelando a nós. E eu creio que o grande dia está começando a amanhecer. As luzes estão começando a brilhar. As aves no paraíso também estão começando a cantar. E sabem que agora já não falta muito. Algo vai acontecer. Tem que ser. Agora, vejam todos esses lugares. Muitas vezes poderão dizer: olha, mas você ia ler o daí, por que não olhou antes? Com certeza alguém está pensando assim. Mas Deus vai me guiando e diz: leia aqui, vem para cá, leia ali. E talvez esse é um escrito que eu não li. Não, porque são tantos livros que eu estou estudando que já me falta pouco de tudo que Deus vai me mostrando, de tudo que tem aqui. E aí eu vou vendo, e, por exemplo, esse aqui, essa página, eu não me lembro se eu tinha lido aí essa partezinha, mas depois vamos procurar. Ou seja, vamos esclarecer essa partezinha ali que ele escreveu ali. Agora vejam, aí ele continua dizendo, nessa mensagem que nós paramos aqui. Estou lendo na mensagem Bendito que vem em nome do Senhor, de 2004. Nosso irmão William continua dizendo aí. Vamos ir um pouquinho antes para ir entrelaçando aí novamente. Nós temos um sumo sacerdote que tem seus doutorados. Agora vem um jovem carpinteiro que a única coisa que sabe falar é de carpinteria, de marcenaria, de prego, madeira e coisas assim. E agora vem nos ensinar e para cúmulo dizer que nele está cumprindo a vinda do Messias. Vê? Era uma coisa que não tinha lógica para os grandes doutores em divindade e em teologia da religião hebraica, mas ele era o cumprimento do que Deus tinha prometido. Vejam a página 156 do livro de Citas, parágrafo 13:26, nos dice: diz, mas em obediência, essa mulherzinha de fé
A que vive pela fé, a noiva, a pessoa que está aqui ou lá longe, em algum outro lugar, em alguma outra igreja, alguma outra denominação, seja o que for, e creia a palavra de Deus, obediente, esperando em amor, a que a promessa da era seja confirmada. Ela está vigiando por ela é parte dessa palavra e está vigiando para que a sua vida manifeste essa palavra. Irmãos, não podem ver isso? Espero que isso não passe por cima de vocês. O corpo está esperando o que é a palavra, esperando para que a vida, que é o Espírito, confirma ou torne vivo. Isso é o que ela está esperando. Nenhuma outra vida funcionará nela. Ela não poderá vir à vida de nenhuma outra maneira. Ela sente lá fora e ela sabe que vai acontecer. Então, aqui acontece. Então, ela esperará. Deus disse que seja. E ela saiu como a primeira saiu. Em cima da 1396 desse parágrafo, ele escreve: esperando que a promessa dessa era seja confirmada. E aí mesmo em cima tinha escrito: para cada era e dispensação tem reticência. Aqui em cima escreve: que o Espírito confirme, a faça viva, a torne viva. E também escreve esperando como Ruth. E também escreve esperando como Ruth. E nessa primeira frase em cima, onde fala esperando para que a vida, que é o Espírito, aí do lado direito ele desenha uma pedra angular e as eras, uma seta para a pedra angular, e em cima escreve em carne. Agora vejam, tudo isso aí. Agora vejam tudo isso aí. E vejam a página 9b. Aí onde nos diz del párrafo 86. Aí do parágrafo 86. Diz el tiempo. Diz: o tempo de separação está tomando lugar. Quando Deus está chamando uma noiva e o diabo está chamando uma igreja. Em cima ele escreve tempo de separação. Me permita ser parte da noiva. Oremos. Querido Deus, vemos a escritura na parede. Estamos no tempo final. Sabemos que tem grandes coisas por vir. Mas mesmo em algum lugar fora desta confusão, aqui fora, nesta confusão, tem pessoas honestas que foram ordenadas para a vida. Seria impossível para um ou dois homens, mas Deus, todos nós juntos, nos permita regar as boas novas de que Jesus vem por cada esquina e somente repartir um pouco de pão, umas palavrinhas, onde quer que estejam as águias, elas seguirão esse alimento. Não importa que venha por meio de fitas ou testemunho, as águias as seguirão até seus quartéis generais. E ele desenha uma pedra angular e uma seta para a pedra angular, porque está escrito: onde estiver o corpo morto, ali se ajuntarão as águias. E escreve: as águias seguirão até os quartéis generais, onde está o alimento. E do lado esquerdo também ele escreve aí: a vinda do Senhor. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui: o reverendo William Branham disse que quando Deus promete algo grande, cumpre de uma forma simples. E de 10 ocasiões diz que 10 cumpre no meio do povo e não podem entender, não podem ver. Agora, aqui no livro dos extratos da visão da capa, o volume 2, aí podem ler um lugar onde está esse extrato da mensagem, onde está o Deus de Elias, que foi pregado 15 de março de 2009 em Santa Marta, México.
diz, na página 11, o extrato sobre a visão da carpa, volume 2, diz: e a grande culminação da manifestação do Deus de Elias será em uma grande carpa catedral gigante que está prometido que vai aparecer. Aí será a parte culminante do Deus de Elias no meio do cristianismo. E aí vai ser onde o povo hebreu, que está procurando o Deus de Elias, e se pergunta, onde está o Deus de Elias? E os cristãos também se perguntam, onde está o Deus de Elias? O verão manifestado no meio da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, na etapa da era da pedra angular, a era de ouro da igreja do Senhor, tão simples assim. E isso cumprirá todas as promessas divinas que foram feitas à igreja do Senhor Jesus Cristo e ao povo hebreu, com relação à manifestação de Deus ao último dia, onde estarão os ministérios de Elias, Moisés e de Jesus sendo manifestados pelo Espírito Santo. Agora, o que é que cumprirá todas essas promessas divinas que foram feitas à igreja? Pois a aparição dessa grande capa catedral e a manifestação de Deus nesse último dia, onde esses ministérios estarão, ele fala ali, o de Elias, o de Moisés e de Jesus, sendo o quê? Sendo manifestados pelo Espírito Santo, e continua dizendo, e supostamente haverá um homem. O que temos estado dizendo? Deus usou, usa e sempre usará. Desde o princípio, que usou isso para se revelar a seu povo. Na página 155, que foi a que lemos, porquanto a revelação de Deus, a palavra do Senhor vem a seus profetas, exatamente, Deus não pode mudar. Se ele tivesse um sistema melhor, teria utilizado desde o princípio, mas ele escolheu o melhor sistema desde o princípio. E qual foi esse sistema desde o princípio? Utilizar um homem. E aqui ele está dizendo, e supostamente haverá um homem, um mensageiro, que Deus estará usando, por meio do qual o Espírito Santo estará operando esses ministérios. Viram o porquê essas pessoas não ficam com toda a mensagem que esse poder dos arcanjos nos trouxe? Não entendem essas coisas. Para os crentes, será algo simples. O crerão e depois entenderão. Porque crerão, porque lerão na palavra de Deus e nas mensagens do precursor, que isso é o que está prometido para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Estarão vendo o cumprimento das coisas que foram prometidas. Os incrédulos continuarão sendo incrédulos. Um incrédulo é um incrédulo. Não crê na palavra de Deus, não crê no programa de Deus. Mas os crentes sim creem. E quando veem o Deus de Elias trabalhando e trazendo a palavra, dizem, isto era o que eu estava esperando. Por quê? Por que estavam esperando isso? Porque isto é o que foi prometido. Não vamos esperar outra coisa, uma coisa que não foi prometida. Os que esperam uma coisa que não foi prometida se enredam em muitas tonterias e nunca chegam a nada, nunca chegam a conhecer o Deus de Elias, nunca chegam a ver o Deus de Elias manifestado. Vê? Porque isso aqui foi prometido e não vão esperar uma coisa, ou seja, os escolhidos não vão esperar uma coisa que não tenha sido prometido. E diz, os que esperam uma coisa que não tenha sido prometido, por exemplo, vir uma pessoa com um corpo glorificado, que ressuscite em um corpo glorificado e pregue e termine um suposto trabalho que não terminou e volta novamente em um corpo glorificado para trazer a fé do rapto e preparar a igreja noiva. Esperam algo que não foi prometido que seria cumprido dessa forma, em uma grande carpa catedral. Então diz, então se confundem em muitas tonterias e nunca chegam a nada.
nunca chegam a nada, nunca chegam a conhecer o Deus de Elias, nunca chegam a ver o Deus de Elias manifestado. Temos que estar bem fundamentados, temos que ter nossa base na palavra de Deus, o que foi prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo para esse tempo final. E daí não podemos sair, esquadrinhar as Escrituras, porque nela vos parece que tenhais a vida eterna, e são elas que testificam de mim, assim Jesus disse, estando aqui na terra. Portanto, os que esquadrinham as Escrituras poderão ver que essas coisas estão prometidas para esse tempo final. Os sinais dos tempos. Vamos ficar em pé. E assim vamos deixar com esse tema os sinais dos tempos ao nosso precioso irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.